Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM. Muito boa tarde, está no ar o Falando Com, é o último programa deste ciclo que iniciámos há 3 semanas atrás, um ciclo dedicado a ouvir os eleitos, os representantes de cada força política eleita na Câmara Municipal. Esta semana entrevistamos o Presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto Sá, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Vamos então concluir esta entrevista com o Sr. Presidente. Começava por... Se calhar avançávamos já. Está há 1 ano e meio de terminar o mandato, já leva 10 anos, ou um bocadinho mais de 10 anos como Presidente da Câmara de Évora. Que sentimento é que tem? Quero agradecer mais uma vez esta oportunidade. Tenho um sentimento de dever cumprido, apesar naturalmente das enormíssimas dificuldades que encontramos e que continuamos a encontrar na gestão municipal. Gostava de recordar que encontramos uma Câmara falida, com, digamos, um passivo enormíssimo. Recordo 95 milhões de euros de dívida para um orçamento que não chegava a 40 milhões, 867 dias de prazo médio de pagamento a fornecedores, um excesso de endividamento de 32 milhões e meio de euros, resultados operacionais negativos de 11 milhões, resultados líquidos negativos de 12 milhões de euros e, portanto, os 2 mandatos anteriores foram, sobretudo, para recuperar económica e financeiramente o município. Mas também o Conselho estava em decadência, era particularmente visível no centro histórico e também na área económica. E havia um conjunto de problemas vastos em áreas variadíssimas que iam da educação até às questões da limpeza, da rede viária, da economia e, portanto, foi possível dar saltos significativos a todos esses níveis. Naturalmente que houve uns que conseguimos atingir os objetivos pretendidos, houve outros que infelizmente não conseguimos ainda atingir esses objetivos porque, de facto, a situação era tão grave que não foi possível recuperar por completo toda essa situação. Mas fico com esta sensação de que respondemos positivamente e hoje o Conselho tem uma dinâmica e tem um prestígio nacional e internacional que são visíveis. Que área é que destacava, por exemplo? Onde é que acha que o trabalho, e desculpa a expressão, foi mais bem feito? Eu tenho alguma dificuldade em fazê-lo, mas destacaria, há várias áreas, diria eu. Gostaria de destacar a área económica, porque fala-se muito na estagnação do Conselho, por exemplo. Bem, nunca houve tanto investimento como nestes últimos 10 anos, quer investimento privado, quer investimento público. Isso é visível num conjunto enormíssimo de grandes empresas, pequenas empresas e médias empresas que se instalaram em Évora. Queria deixar aqui apenas uma nota, por exemplo, só o ano passado, 2023, que foram constituídas em Évora 190 empresas que se instalaram ou que foram criadas em Évora. Claro que a maioria delas micro e pequenas empresas, mas tivemos também um conjunto de investimentos significativos. Recordo, por exemplo, que a cadeia Hilton, uma das mais prestigiadas cadeias turísticas do mundo, se instalou em Évora e abriu o Hotel Garden Inn com um investimento de 22 milhões de euros, criação de 60 postos de trabalho. Tem um outro investimento a decorrer de 17 milhões de euros junto às portas da Viz. Aqui ao lado temos o Mercadona a instalar-se, em frente ao Mercadona temos um empresário aqui da terra que está a fazer um investimento significativo também numa colaboração com uma grande empresa que temos em Évora e demos um salto muito significativo no número de postos de trabalho. Foram criados milhares de postos de trabalho e isso traduziu-se naturalmente numa dinâmica que Évora nunca tinha tido. Gostaria de salientar... Ou seja, já agora deixe-me só interromper, deve-se ao trabalho de atração, de tentativa de atrair investidores da Câmara? É claro que ou há eu calculo que haja concorrência entre as cidades, não é? Para puxar investimento para o seu... É claro que há também que ter em conta a conjuntura. Nós, naturalmente, também beneficiámos aqui de ter passado a grande crise económica, mas conseguimos ir bater à porta nos sítios indicados. Colaborámos com as agências governamentais que trazem o investimento para Portugal. Contactámos as empresas que estavam sediadas aqui para podermos também criar outro tipo de contactos que pudessem atrair empresas para Évora e também, naturalmente, houve empresas que, dada esta dinâmica, vieram bater à porta da Câmara para se instalar em Évora. Eu diria que há aqui um trabalho que é um trabalho que não é apenas da Câmara, naturalmente, mas onde a Câmara teve um papel essencial.
E no outro extremo, no extremo em que o trabalho foi menos bem feito? Continuamos a ter problemas, por exemplo, como eu falei há pouco, na rede viária e nas questões ligadas à limpeza pública, sobretudo, digamos, nestas áreas. E num outro ponto, enfim, não sendo da responsabilidade direta da Câmara, enfim, temos problemas crescentes na habitação, que é um problema do país, mas que temos aqui. Na rede viária, a questão é simples. Nós herdámos uma rede viária degradada, que precisava de investimentos na ordem dos 10 milhões de euros. Conseguimos fazer alguns investimentos, mas longe daquilo que era necessário, porque não há financiamentos da União Europeia. Falou-se na criação de uma linha de crédito para as autarquias locais de todo o país poderem fazer investimentos nesta área. Infelizmente essa linha de crédito não foi criada e, portanto, temos vindo a fazer os investimentos essencialmente com base nos recursos municipais, que são relativamente pequenos. A área da limpeza demos um salto significativo e hoje não temos, eu diria que não temos um problema significativo de limpeza em Évora. Temos sim um problema que é visível da questão das ervas. Mas isso também tem a ver com aquela questão do glifosato, não? Tem, é evidente que as câmaras evitam usar isso porque aquela história de ser um produto cancerígeno. Tem sido uma opção nossa, que é não usar nem o glifosato nem algum tipo de outros herbicidas que podiam ser utilizados. É claro que isso depois traduz, sobretudo quando chove muito e faz sol, como aconteceu este ano, na proliferação de ervas. As pessoas não gostam de ver as ervas, nós também não gostamos, mas entre usar os herbicidas e poder, digamos, ter um ambiente mais saudável, escolhemos este ambiente. É claro que depois o trabalho manual demora mais tempo, não é? O trabalho de cortar manualmente e obriga-nos a mais recursos. E esse é um problema que temos, porque obviamente se desviamos recursos para esta situação, depois não temos para outras, mas mesmo assim fizemos um investimento significativo. Recordo que o ano passado fizemos um investimento de 200 mil euros, este ano estamos a fazer um investimento de 300 mil euros para, nos próximos meses, poder minorar o problema. Não vamos resolver totalmente o problema, mas vamos minorar o problema. E, portanto, estas são as duas áreas, digamos assim, onde sentimos aqui maior dificuldade. Há uma área que não é da nossa responsabilidade, apesar de nós procurarmos dar um contributo para ela, que é o problema da habitação. É um problema nacional, neste momento é um problema europeu, tem a ver com o controle dos mercados. E eu julgo que ou há coragem política do ponto de vista dos governos, no caso português, dos governos portugueses, para encararem o assunto e controlarem os preços, ou continuarão os preços a ser feitos nos mercados internacionais e nós não temos controle sobre esses preços. Muito bem, já lá vamos à parte da habitação e do urbanismo. Gostava de lhe perguntar como é que tem sido gerir a Câmara com esta composição do Executivo, ou seja, em que a gestão CDU tem apenas 2 eleitos, depois temos na oposição 5 eleitos, 2 do PS, 2 da coligação liderada pelo PSD e 1 do Movimento Cuidar de Évora. Como é que tem sido gerir? É mais difícil? 2 elementos são suficientes? Tem sido muito exigente, antes de mais porque exige uma constante negociação entre todas as forças políticas e, por outro lado, porque, naturalmente, estando 2 eleitos a tempo inteiro na Câmara, digamos, a capacidade de dar respostas aos problemas é mais complicada. Isso obriga a que, digamos, tivéssemos criado uma equipa mais vasta para poder responder a estas necessidades. Eu gostaria, contudo, de dizer que essa foi uma opção que resultou das eleições, uma dispersão de votos, uma dispersão de mandatos, e nós respeitamos aquilo que o povo decidiu nas urnas. E aquilo que dissemos desde o início foi que, bem, se esta é a vontade do povo, então temos que falar uns com os outros, temos que dialogar, e da nossa parte temos procurado fazer esse diálogo e partir do diálogo para a negociação e o consenso relativamente a alguns problemas. Temos, obviamente, projetos muito diferentes para Évora e para o país. Estou a falar das forças políticas, no caso de Évora também para Évora, mas, apesar disso, há muitas áreas onde, da nossa parte, entendemos que é possível encontrar objetivos comuns ou encontrar soluções comuns, e é isso que temos procurado fazer. E, quando há diferenças, temos procurado os denominadores comuns. Isto é, onde é que é
possível termos pontos comuns que permitam consensos. E por isso a grande maioria das decisões da Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, têm sido aprovadas e tomadas por largo consenso. Naturalmente com cedências de parte a parte. Mas isso também significa um outro tipo de exigência, um outro tipo de olhar para a qualidade do trabalho municipal, e é isso que temos feito. Hoje tinha mantido a decisão, uma vez que houve várias propostas em cima da mesa, logo a seguir às eleições, mas se fosse hoje, mantinha a decisão de governar com apenas 2 eleitos, consigo e com o vereador Alexandre Varela. Eu pergunto isto porque logo a seguir às eleições houve uma proposta do PS para, enfim, haver uma geringonça, a CDU-PS na Câmara, mas na altura recordo-me que o Sr. Presidente preferia que fosse a 6, incluindo também o PSD, que penso que não, se a memória não me falha, rejeitou esse acordo. Bem, houve uma proposta do PS e houve outra proposta do PSD. Cada uma das forças queria, digamos, que nós fizéssemos um acordo. E queria excluir a outra. E queria excluir a outra. E aquilo que nós dissemos é que, face à votação que tinha acontecido em Évora, não nos parecia que devêssemos excluir forças. Isto significaria estar de imediato a pôr, digamos, a força que fosse excluída, digamos, a votar sistematicamente contra todas as decisões que fossem tomadas. Mas, sobretudo, porque entendíamos que a vontade da votação popular era o diálogo entre diversas forças políticas. E por isso propusemos que houvesse um representante de cada força política no Executivo, do PS e outro do PSD, e naturalmente 2 da CDU que tinham ganho a Câmara. E insistimos nesta solução que não foi aceita nem pelo PS, nem pelo PSD, e portanto tivemos que optar por esta solução. Muito bem. E como é que avalia o trabalho da oposição? Tem sido uma oposição responsável, na sua opinião? Eu tenho dito que tem sido possível fazer o diálogo. Naturalmente temos divergências muito significativas. Acho que, por vezes, as discussões na Câmara não correspondem exatamente àquilo que são as necessidades da população e são, por vezes, cansativas, longas e muitas vezes centram-se... Enfim, temos reuniões de Câmara com 6 horas, exatamente, não é? E centram-se muitas vezes em questões... Mas já agora, o regimento não tem um limite para o período antes da ordem do dia? A própria lei tem um Desculpe, limite. O regimento é da Assembleia Municipal, não é? Acaba na reunião de Câmara. A Câmara também tem um regimento, mas naturalmente, digamos, seguimos a lei. A lei diz que o período antes da ordem do dia devia ser 1 hora, podendo ser prolongada depois por mais meia hora. Enfim, grosso modo é o que diz. Mas como compreende, até pela minha formação, eu não corto a palavra a ninguém e apesar de chamar muitas vezes a atenção para poder estarmos a ultrapassar a lei, também entendo que, enfim, se cada um dos eleitos quer colocar as suas questões, deve colocar com perfeita liberdade e não serei eu que cortarei essa liberdade. Mas, de facto, acontece isso. Bem, gostaria que muitas vezes as questões se centrassem em questões essenciais para o município e que nessas questões essenciais procurássemos encontrar os consensos. Muitas vezes isso acontece, mas outras vezes isso não acontece e, por vezes, de facto, digamos, quem acompanha as reuniões de Câmara fica cansado daquele tipo de discussão. Mas, enfim, cada um assume as suas responsabilidades a este nível e, da minha parte, aquilo que digo é que, naturalmente, não cortarei, não é esse o meu costume, a palavra a ninguém. E quando as pessoas querem colocar as diversas questões, naturalmente lá estamos para discutir. Qual é que é a situação, a real situação financeira da Câmara de Évora? Eu agora há poucas semanas tive a oportunidade de escrever e fazer uma notícia aqui para a rádio sobre a prestação de contas com uma redução de dívida. Agora não me recordo bem do valor, mas uma redução, se não me engano, de 3 milhões. Não sei se estou correto no valor, referente a 2023. Portanto, a dívida tem vindo a descer progressivamente, mas qual é que é a situação da Câmara? Porque já o ouvi numa reunião de Câmara falar em alguma incerteza em relação ao futuro e eu perguntava-lhe isso, qual é que é a situação financeira da Câmara? Muito bem, a situação financeira da Câmara é uma situação saudável face àquilo que tínhamos relativamente a 2013. Já lhe dei os números de 2013 e, portanto, aquilo que posso dizer é que isso foi recuperado. Nós reduzimos a dívida praticamente para metade nestes 10 anos. Reduzimos a dívida em 47%.
passámos de 95 milhões para cerca de 50 milhões de euros de dívida e, de facto, de 2022 para 2023 diminuímos a dívida em 3 milhões de euros. A redução da dívida é fundamental, é decisiva, porque só reduzindo a dívida é que, a pouco e pouco, vamos criando capacidade para termos margem para fazer investimento e fazer outro tipo de atividades na Câmara. Ou seja, não é possível manter uma dívida tão alta, ela põe em causa toda a gestão económica e financeira da Câmara e aliás, como chegou a pôr, e põe o município não a contribuir para o desenvolvimento, mas como um atraso para o desenvolvimento de Évora. Portanto, a questão da dívida